E o serial killer da clínica americana continua foragido. A polícia segue procurando o dentista Flávio do Nascimento Graça, acusado de ter matado sócios da clínica americana e de ter ferido uma funcionária em ataques que tiveram início em dezembro de 2014. Os crimes aconteceram em Santos. Após investigações e depoimentos de amigos e antigos funcionários, a polícia chegou até o acusado. Flávio está foragido desde dezembro do ano passado. O crime teria sido motivado por dinheiro. Flávio tinha 2 clínicas dentárias na rua Martim Afonso, em São Vicente. Depois que uma unidade da clínica americana começou a funcionar na mesma via, Flávio viu pouco a pouco os clientes migrarem para a concorrente. As razões seriam menor preço e melhor atendimento. A polícia pede que, se alguém tiver informações sobre o suspeito, que entre em contato pelo Disque Denúncia. O número é 181. Não é preciso se identificar. Para falar sobre esse caso, nós recebemos o delegado-chefe do DEINTER 6, Gaetano Vergini. Doutor Gaetano, boa noite. Obrigado por participar conosco aqui. É uma honra. Essa história aí, né, do maníaco da peruca, como estão chamando, né, vários outros nomes já deram, né, ou títulos para esse acontecimento lamentável. O senhor definiria como sendo de mera vingança ou realmente obra de um serial killer? Dá para ter essa definição? Olha, ele tinha realmente os motivos que ele acredita que foram as causas do fechamento da clínica dele. Né? Então, para isso, ele acabou se vingando dos proprietários da rede de clínicas americana. Bom, a parte da imprensa divulgou aí que, né, ele teria algum tipo de envolvimento com magia negra, por causa das coisas que foram encontradas no apartamento dele. Tem alguma relação com Não, na prática dos crimes, não. Isso aí foram livros que foram encontrados. Que definiria de alguma maneira talvez a personalidade dele? Personalidade, o interesse pelo assunto, né? Mas não que tenha relação com os crimes. Quanto tempo levou aí essa busca até chegar em definitivo de que ele era realmente o assassino? Essa foi primeiro quando ocorreu em dezembro de 2014 o primeiro crime. Uma delegacia começou a investigar, várias frentes. Depois, quando em julho do ano passado, quando ocorreu a segunda, outra delegacia, então estava em 2 delegacias fazendo investigações. E aí, quando ocorreu o terceiro caso, que foi em setembro do ano passado, nós havíamos já criado um setor de homicídios especializado em investigação de homicídios. Eu determinei que os 3 casos fossem lá. O doutor Renato Mazagão, que é o titular, mas a equipe dele passaram a investigar. E perceberam, por terceiro tentativa de homicídio, né, quando foi da funcionária, de que o objetivo do autor não era a família em si, mas as clínicas. E começaram nessa investigação, surgiu o número do Flávio. Até porque ele tentou matar uma pessoa que não era da família. família. Que não era da família, já tinha matado 3. 3 da família, né? E tinha tentado contra o sobrinho. Então, o que significa? Que o objetivo dele era fechar as clínicas. E aí, procurando, dentro dessas investigações, o doutor Renato percebeu que recebeu a informação do nome do Flávio. Aí, com o Flávio, foram investigar o Flávio. E aí foram encontrar pessoas que reconheceram ele. Aí, com as fotos do Flávio, com as imagens colhidas pelo comércio e pelas câmeras do município, né, da cidade, as pessoas apontaram ele como sendo o autor. Né? Então, reconheceram ele porque ele foi visto no mesmo local, indo sem o disfarce da peruca e depois com um disfarce, a mesma roupa. Né? E as pessoas, nós tivemos 2 pessoas que reconheceram ele no local do crime, quer dizer, são pessoas que presenciaram o crime e reconheceram ele como autor. E mais, foi feita a apreensão na casa dele do tênis, né, do tênis que ele estava utilizando, que pelas fotos dá para perceber que é o mesmo tênis que ele utilizava. Né? Há sinais aí de premeditação, não é, doutor Gaetano? Sim. O fato dele levar peruca, por exemplo, para que não fosse reconhecido. E, para complementar, ele continua desaparecido, quer dizer, a polícia não sabe onde ele está. Sim. Mas ele, por exemplo, eliminou os cartões de crédito dele, pediu lá que fosse descredenciado, né, do Conselho Regional de Odontologia, quer dizer, ele tomou atitudes não só antes, como depois dos crimes, que demonstra que houve premeditação na realização desses crimes. Sim, né? ele planejou, até porque nós temos imagens dele dias antes, fazendo observações do local, para estudar o momento adequado para fazer para cometer os crimes. Ele tentou realmente, ele cancelou todos os, vamos dizer assim, registros sociais, tentou
o CRO dele, mas não conseguiu. Mas por que intenção aí nesse caso? Para não deixar rastro. Aparentemente, que nós podemos perceber que ele não queria deixar rastro. Mas nem mesmo no caso do CRO dele? Que não alteraria nada, porque não sabe onde ele está. Mas na cabeça dele, né, na decisão dele, ele tentou fazer isso. Ou talvez até para não pagar mais a taxa, né? Para suspender o pagamento. Que parece que já estava atrasado, já inclusive, estava por atrasado. isso que ele não pôde, inclusive, cancelar. Exatamente. Né? Qual a expectativa agora de vocês em relação à possibilidade de encontrá-lo? É um trabalho que pode demorar, vai depender de que fatos novos aconteçam, talvez? É imprevisível, porque nós estamos investigando, estamos recebendo informações, essas informações também estão sendo checadas, pode ser preso em breve ou não, né? Vai depender da oportunidade que possa surgir. Quer dizer, nesse caso, a Polícia Civil emitiu aí um mandado? Ele está com mandado de prisão temporária. A foto dele é publicada? Saiu nas emissoras nacionais, né? Então algumas informações estão chegando. E a expectativa é de que seja preso, obviamente, o mais rápido possível, né, doutor? Nós queremos cumprir, inclusive, a determinação judicial, que é a prisão temporária dele. Até para ele ter oportunidade né, de explicar o que aconteceu. Ele preso, ele vai contar a história dele. O outro lado, né, a versão do outro lado da história. O que dá para o senhor contar para a gente a respeito de uma investigação como essa, doutor Gaetano? Quer dizer, a tecnologia hoje ajuda, antigamente a gente sabe que as coisas eram muito mais difíceis, hoje nós temos procedimentos, né, que são modernos e tecnológicos. Ajuda realmente na investigação, doutor Gaetano? Sim, a investigação, como as câmeras que a Prefeitura tem em Santos, ajudaram e muito em vários crimes. As câmeras do comércio local também ajudam também. Os bancos de pesquisas, né? As linhas telefônicas, tudo isso são fonte de informações. Né? Alguns precisam de ordens judiciais e outros não. Então, realmente nos ajuda. E é utilizado isso também pelos criminosos. Então, algumas vezes eles acabam utilizando também. Mas realmente ajuda o trabalho, porque o volume a forma de agir de alguns criminosos realmente necessita dessa pesquisa, dessa utilização de tecnologia. O Disque Denúncia ajuda também? Ajuda. O que nós precisamos tomar cuidado é que as pessoas tenham consciência de fazerem denúncias relevantes que não sejam vingativas. Existem denúncias que às vezes a pessoa acaba... vou apontar determinada pessoa por vingança, porque tem alguma diferença. Sabe que não é, mas para incomodar. Isso realmente é lamentável. Isso é lamentável mesmo e atrapalha e tem um custo grande, porque você desloca equipe, combustível, tempo. Que você quase a mesma coisa que passar para dar um trote, né? Como liga para a polícia ou para o Corpo de Bombeiros passando um trote. É lamentável que isso ocorra, né? É um serviço importante. Agora, doutor Gaetano, sobre um outro caso que o senhor trabalhou, que é a história da investigação do menino Felipe, né? Raptado na maternidade, virou livro, foi lançado recentemente. O que o motivou a escrever essa história? Passar para o papel, no caso, essa história? Essa é uma história, normalmente as nossas histórias, né, os casos que nós investigamos, a maioria dos casos é triste, porque nesse caso, por exemplo, que ocorreram nas clínicas, na clínica americana, ele praticou os homicídios, a tentativa de homicídio, quando ele for preso, acabou. Né? No caso do Felipe, isso não ocorre em vários outros crimes. No caso do Felipe, ele foi levado à maternidade, 2 anos e 9 meses, nós conseguimos localizá-lo com mais 2 outras crianças que haviam sido levadas de outras clínicas, né, de outros hospitais. E hoje ele está, com 15 anos, está bem, está feliz. Então, o que eu quis nesse livro foi isso, é contar um pouco da investigação, o trabalho que deu, foram 2 anos e 9 meses, parte da vivência, né, do sofrimento da mãe, da Francineide, que ela foi uma guerreira, o Francisco, outro guerreiro, que é o pai, passaram durante esse período de 2 anos e 9 meses. Né? Tudo aquilo que eles passaram também, eu narro nesse livro, uma parte dele, da investigação também é uma parte. Nós preservamos bem, eu preservei bastante o nome das pessoas que foram investigadas, que nós não chegamos a concluir. Nós encontramos famílias que haviam adotado de forma irregular pessoas, crianças, né? Que nós tentamos, aí tomamos as providências policiais para que fosse encaminhado ao judiciário. Então as pessoas também foram preservadas. Então houve uma substituição de nomes e datas para que as pessoas não se identifiquem na investigação. Então se alguém achar, sou eu que fui, não é porque está mudado, né?
Esse pode ser o início de uma carreira paralela aí, doutor Gaetano? O senhor pretende colocar outros casos, por exemplo, transformar na em verdade, livros? a formação nossa, né, formação jurídica, policial, é muito técnica. Quando isso aí teve umas 5, 6 versões do livro. Por quê? Porque eu tentei, depois de muito sacrifício, colocar numa linguagem que todos podiam entender, né? Uma linguagem técnica de investigação ou um aspecto jurídico, a população em geral não interessa, né? A pessoa quando lê alguma coisa ou como vê um filme, ela quer ver a parte mais interessante, a parte burocrática. Eu tinha até perguntado para o senhor, né? Até que ponto dá para comparar aí a realidade com a ficção dos filmes, principalmente. Tem né? que tirar aquela parte que é burocrática. A parte chata, a gente exatamente. tira. Né? Foi o que foi feito. No livro o senhor também fez isso, tirou um pouquinho dessa parte chata. Exatamente para a pessoa ler com tranquilidade, entendeu mais ou menos como é que foram as investigações, né? E tem uma parte assim emocional, né? O senhor gosta de literatura policial, doutor Gaetano? Eu, na verdade, assim, até hoje, assim, eu gosto do assunto policial, né? Então, algumas literaturas policiais que eu acabo vendo que é muita ficção, eu acabo perdendo um pouco a graça, porque a gente coloca muito na realidade. Exatamente. Eu ia falar isso mesmo. Aí eu falo, pô, isso não é possível. Então eu misturo muito, então fica difícil. Existe crime perfeito ou insolúvel, doutor Gaetano? Olha, eu acredito que não. Existem os crimes mais difíceis de serem, mais complexos de serem investigados. Demandar mais trabalho. Demanda mão, às vezes até dos policiais, um pouco, que eu digo assim, precisa ter persistência, né? E tem que ter, assim, vamos assim, acreditar nas possibilidades. Persistência e acreditar nas possibilidades. Quando você depara numa demanda grande, que os policiais normalmente, isso que deu mais sucesso nesse caso aí das 3 homicídios e 2 tentativas, onde foi um setor de homicídio, onde eles têm mais tempo para investigar. Quando você está num distrito policial, onde tem um atendimento ao público diário, flagrantes que são feitos, outros casos, as demandas são grandes, fica difícil o policial se dedicar só àquele caso. O Felipe também foi isso. Nós tivemos uma investigadora que eu coloquei só para centralizar as informações. Dedicada a essa. E aí a gente ia substituindo equipes policiais que iam auxiliando e a coordenação acabou ficando mais fácil, porque ela estava com aquilo já na mão. Então, quando eu falava alguma coisa para ela para fazer, ela já sabia por quê, porque já ela estava centralizada nisso, né? Agradecer aqui o delegado-chefe do DEM-T6, doutor Gaetano Virgínio. Doutor Gaetano, muito obrigado, pela sua entrevista e uma boa noite para o senhor. Disponha. Obrigado, boa noite a todos.